Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ensinar a criança o caminho que ela deve andar, né? Que quando ela crescer, ela não se desvia daquele caminho. Porque se nós não ensinar a criança no caminho que ela deve andar, no caminho da obediência aos pais, no caminho da obediência aos tios, no caminho da obediência à avó, no caminho da obediência aos mais velhos, aí quando elas crescerem, elas vão ficar batendo, né, brigando, xingando. Então a gente tem que ensinar as crianças o caminho que ela deve andar. Nós temos que dizer para ela que ela tem que respeitar os mais velhos, que ela tem que respeitar os tios. Porque se a gente não fazer isso, quando ela cresce, elas vão começar a fazer coisas que não devem. E a gente desde pequena, desde quando a criança é pequena, a gente já tem que ensinar a criança a ler a Bíblia, a praticar a palavra de Deus, ensinar ali a palavra de Deus para as crianças, para que elas venham conhecer Jesus, para que elas venham ter um crescimento maduro, e para quando ela crescer, ela ser pessoas do bem. E por isso nós temos que estar ensinando essas crianças o caminho que elas devem andar. Quando ela crescer, com certeza vai ficar na mente dela, vai ficar no coração dela, e ela não vai mais querer praticar a injustiça, sabendo que ela aprendeu a justiça. Então nós temos que ensinar a criança a ser justas desde pequena. Desde pequena nós temos que ensinar ela a fazer justiça com os irmãos dela, com a mãe dela, com o pai dela. Temos que ensinar elas a não brigar, a não ficar xingando, a não ficar batendo, porque assim, quando elas crescerem, elas não vão querer praticar essas coisas. Nós temos que estar ensinando as crianças desde cedo a conhecer o que é o bem e o que é o mal. Aí isso não presta, não guarda raiva no teu coração, não guarda ódio, não pode ficar com raiva da amiguinha. A amiguinha ofendeu, você vai orar pela amiguinha. E nós temos que assim ensinar as crianças para que mais tarde elas não venham sofrer com a injustiça desse mundo. Porque quando a pessoa não aprende dos pais, elas aprendem da vida. A vida que vai ensinar, e a vida ela é cruel, a vida é madrasta. Ela vai ensinar essa pessoa e a pessoa vai sofrer muito. A pessoa vai sofrer muito nessa vida. Quando ela estiver adulta, ela vai apanhar muito da vida. Então, se a gente ensinar ela agora, enquanto é cedo, quando ela crescer, ela vai passar suavemente por cima do problema, sem precisar se machucar tanto. Porque aí ela já vai ter Deus para estar ajudando ela, auxiliando ela. Elas vão aprender o que o pai ensinou, vai lembrar do que o pai ensinou. Então tudo está escrito na palavra, ela vai ver na palavra de Deus também e vai acabar fazendo as coisas certas. Nós temos que falar para as crianças desde pequeno, se alguém for dar droga para ela, né? Criança usada pelo inimigo, que tem bastante mesmo, para ela não aceitar. Nós temos que falar para as crianças, se vir alguém para dar doce para ela, chamando ela para entrar no carro para ela não ir. Tem muitas mães que estão trabalhando, não conseguem orientar os filhos direito, porque não tem tempo, deixa os filhos na creche, e aí acontece o que está acontecendo hoje em dia. Muitas crianças usando droga, muitas crianças fumando com 8 anos, 7 anos, e dando trabalho para a mãe, dando trabalho para o pai, porque as mães não ficam dedicadas o tempo todo para estar orientando a criança, para estar ajudando a criança no desenvolvimento delas, nem para estar ensinando na atividade da escola, né? Não tem como, porque a mãe está trabalhando, quando chega de noite chega cansada. Então aí as crianças aproveitam que a mãe está trabalhando, vai ficar pinando pipa por aí, aí já começa a aprender o que não deve. E aí a mãe depois é a culpada, mas a mãe teve que trabalhar para sustentar o filho. E aí quando tem uma mãe que não precisa trabalhar, que fica na educação do filho em casa, cuidando do filho, esse filho é mais abençoado, né? Mas aí a gente temos que ver que essa criança vai sofrer. Por isso, se as mães puderem tirar um tempinho, né, e ajudar o filho na atividade escolar, estar ali abençoando o filho, dando carinho para os filhos, não deixando os filhos carinhando um filho mais do que o outro, porque isso tudo vai crescer na mente dele, no coração dele, e aí daqui a pouco pensa que não, eles estão fazendo coisa que a mãe não quer. Quando a mãe vai descobrir, já
já é tarde demais e aí é só confusão. Então vamos abençoar a vida dos nossos filhos através da palavra de Deus, enquanto eles ainda são pequenos. Como diz o ditado, né, de pequeno que se torce o pepino. Então, para você não ter sofrimento no futuro, comece a abençoar a vida dos teus filhos enquanto eles são pequenos. Abençoar com a palavra de Deus. Chama eles para estar lendo a palavra de Deus. Chama eles para estar orando com você. Você vai ensinando, eles têm uma vida de oração, têm uma vida da palavra de Deus. Para a criança fica só na televisão, fica só assistindo desenho. Isso daí a criança vai se acabar se perdendo. Mas não, chama eles para estar orando, que eles vão ter um momento deles de oração, que eles vão ter um momento deles de ler a palavra, para que quando eles crescer, eles não venham se desviar da casa do Senhor. Mas mesmo se desviar, eles vão voltar, porque vão sentir saudade. Então é isso que tem que fazer, e isso é muito bom para o crescimento espiritual da criança, porque tem muita criança também que o inimigo está fazendo tanta coisa com as crianças que dá até, nossa, você pensar, ou você vê, você até chora de ver o que o inimigo está fazendo com o teu filho, o que o inimigo está fazendo com a tua filha, o que o inimigo está aprontando tanta coisa. Coitadas das crianças, elas estão cada dia mais presas na mão do inimigo, porque não tem quem oriente, não tem quem fale sobre a palavra de Deus para elas, e elas precisam de Deus assim como eu e como você. Eu vou deixar aqui a palavra que está aqui em Provérbios 22, versículo 6, que diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. A Bíblia fala que até o fim da vida não desviará dele. Isso acontece, de não desviar mesmo. Mas tem pessoas que desviam assim quando fica grande, né? Não dizendo que a Bíblia está mentindo, mas desvia por falta de orientação dos pais, né? Então, ele está na igreja, mas o pai não fala nada e não ensina a orar, então acaba desviando sim. Mas se nós ensinar como a Bíblia fala, com certeza elas não vão desviar. Não tem como desviar. Mas se você ensinar como eles devem andar na palavra do Senhor, andar, né? E na educação, então aí eles não tem como desviar. Não vai desviar nunca. Mas se você não ensinar direito, não ensinar eles o caminho do Senhor, eles vão desviar. E mesmo que ele desviar, eles vão se lembrar e vai voltar. Não vai ficar por muito tempo desviado, como muita gente fica, né? Então nós devemos ensinar o caminho que nossos filhos devem andar. O caminho que nossos filhos devem andar. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas crianças, Senhor Deus, meu Pai, que estão aí, Senhor Deus, meu Pai, no mundão, Senhor, Pai, sendo escravos, Senhor Deus, meu Pai, já estão, meu Pai, nesse tamanho, 8 anos, 7 anos, Senhor Deus, dando cada trabalho para a mãe, Senhor Deus, não para em casa, e a mãe vai trabalhar, e o filho está na rua. Oh Deus, Pai Todo-Poderoso, e os filhos, Senhor Deus, não obedecem, os filhos, Senhor Deus, meu Pai, mal criado com a mãe. Tem filhos, meu Pai, que até bate na mãe, Senhor, meu Pai amado, Pai misericordioso. Oh Deus maravilhoso, vai operando nessas vidas, vai operando nessa casa, vai operando nessas famílias, Senhor Deus, meu Pai, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, essas crianças, Senhor, abençoa esses jovens, Senhor, toma isso nas tuas mãos, Senhor Deus, ensina, Senhor Deus, meu Pai, eles têm respeito pela mãe, coloca temor no coração deles, meu Pai, coloca temor, Senhor Deus, meu Pai, na vida dessas crianças, Senhor, coloca temor, Senhor Deus, meu Pai, nessas crianças, Pai, que elas precisam, meu Pai, do temor do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda essas crianças, Senhor Deus, meu Pai, ajuda esses jovens, Senhor, Pai Todo-Poderoso, abençoando, renovando, restaurando, fortalecendo, Senhor Deus, essas crianças, Senhor Deus, esses jovens, Pai, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa os pais deles, abençoa os tios, abençoa as vó, abençoa os vô, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, meu Pai, os primos, abençoando a família, Senhor Deus, os vizinhos, Senhor Deus, meu Pai, Pai Todo-Poderoso, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, socorre, Senhor Deus, essas vidas,
Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, cada vida, Senhor Deus, meu Pai, que respira, Senhor Deus, cada ser que respira, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.